Com vocês, comigo tudo. Então hoje, pessoal, eu vou fazer a correção aqui da atividade da página 157, tá? Eu estava olhando aqui no Classroom, poucos alunos me entregaram a atividade, tá? Lembrando que no final do bimestre aí, todas essas atividades aí que eu passo valem nota, né? Então vamos acordar aí e começar a fazer a atividade, tá, pessoal? Deixar para o final do bimestre aí tentar fazer tudo é que não vai conseguir mesmo, tá? Então vamos lá. Isso aqui era pequeno, eram apenas seis questões, né? E vamos lá para elas então. Ó, justifique por que a dinastia. Então, dinastia, pessoal, é uma família que governa, né? Por exemplo, na Inglaterra hoje a gente tem a dinastia de Windsor. Então quer dizer que a família de Windsor governa, né? São os monarcas aí da Inglaterra. Quando não tem um descendente, o rei não tem um filho, um parente e tal, né? Ninguém da família para governar, a gente fala que uma dinastia acabou, né? Então, ó, justifique porque a dinastia Qin, e essa dinastia Qin, galera, também aparece nos livros como dinastia Qin, tá? Ó, igual a gente tá vendo aqui, ó. De Qin vem a palavra China, tá? Então a dinastia Qin, o que teve de importante essa família que governou por pouco tempo, ó, né? Mas a dinastia Qin, galera, foi a primeira a unificar a China há mais de 2.000 anos atrás. Então a China eram centenas de pequenos reinos, né? Cada reino tinha um rei. E na dinastia Qin, essa família foi a primeira que, através da violência, da guerra tal, né, conseguiu conquistar todos esses reinos e formar mais ou menos aí o que a gente chama de China, tá? Então, a dinastia Qin, a gente fala que foi a primeira a unificar todos os reinos aí e transformar no que a gente conhece como China. Beleza, pessoal? A última dinastia, galera, é dinastia Qing. Tem um G aqui no final, ó. Por isso que eu não gosto de usar Qing, que a gente confunde a primeira com a última, né? Então, Xin geralmente é como aparece aí, como eu comentei com vocês, ó, nos livros vestibulares e tudo mais, tá? Na China, galera, o Sun Tzu, esse sujeito aqui, ó, ele escreveu um livro chamado A Arte da Guerra, tá? Creio que muitos já ouviram falar, muitos talvez já tenham lido, né? E esse livro, pessoal, ele é lido hoje, desculpa, em várias áreas, tá? Então, por exemplo, vocês da área de administração de empresa, né, que fazem curso técnico e tal, deveriam ler, né? Porque ensina como lidar com a empresa, como lidar com o concorrente, né? Então, pessoal, ele fala da guerra, como que um general aí, um rei, né, deve se preparar para a guerra. Mas ele é uma filosofia, né, que acaba falando da nossa vida e quase tudo aí que existe, né, no nosso cotidiano, beleza? Então, ó, a estratégia militar, também conhecida como a arte da guerra, foi escrita pelo general Sun Tzu no século V a.C., né, há 2.500 anos, e como eu falei, é um livro super atual, tá, galera? Se colocar PDF aí, Arte da Guerra, você consegue baixar ele gratuitamente aí e ler, né? É bem bacaninha. E traduzido em várias línguas, acho que está traduzido em mais de 100 línguas, né? Na segunda metade do século XVIII. Sun Tzu escreveu: Conhece teu inimigo e conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates e travar 100 vezes, será vitorioso. Se ignoras teu inimigo e conhece a ti mesmo, tuas chances de perder e de ganhar serão idênticas. Quer dizer, meio a meio, né? Se você conhece só seu exército, não conhece do inimigo. Agora, se você ignora ao mesmo tempo o teu inimigo e o seu próprio exército, a ti mesmo, né? Só contarás teus combates por derrotas. Então, pessoal, notem, né, como é ampla. Então ele está falando de guerra, mas pode falar de qualquer coisa. Então, na questão de uma empresa, por exemplo, né? Se você conhece a sua empresa, seus funcionários,
seu processo produtivo, tal, você já leva uma vantagem. Se você conhece tudo isso e conhece também os seus concorrentes, como eles trabalham, produzem, coisa e tal, aí a chance de vitória é muito maior. Agora, se você não conhece o concorrente, não conhece sua própria empresa, né? A chance de fracasso, de falência é enorme, né? Então, pessoal, ele fala um monte de coisas assim, né? Que são meio que abertas. E muita estratégia militar. Então, por exemplo, ele teve uma batalha, né? Que o exército chinês ali cercou tal. Ele falou o quê? Ó, a gente tem, sei lá, 100 mil soldados. Vamos pôr, tipo assim, ó, 20 dentro de cada barraca, né? Então lotava ali de soldado dentro da barraca. Ou desculpa, ao contrário, fazia um monte de barraca cada um com um soldado. Então olhava lá no horizonte, né? O exército tá dentro da cidade, olhava lá, sei lá, 100 mil barracas, uma para cada soldado. E aí com o tempo ele mandava reduzir. Olha, cada soldado vai dormir em 2 barracas. Desculpa. Cada barraca teremos 2 soldados. Então acordava o inimigo. Num dia tinha 100 mil barracas, no outro dia acordava tinha 50 mil. Aí mais um pouco para frente ele mudava. Ó, cada barraca vai ter agora 4 soldados. Aí acordava lá, tinha 25 mil barracas. O que o inimigo pensava? Mano, eles estão fugindo, estão desertando, estão debandando da guerra. E aí, a hora que o inimigo dava o bote, o exército era o mesmo, com 100 mil homens, só diminuiu o número de barracas, né? Então, isso é uma estratégia, né? O Sun Tzu aí ele vai dar milhares de estratégias aí de como ludibriar, enganar o inimigo, tal na batalha, né? Todo general do planeta Terra, galera, leu esse livro, você pode ter certeza disso, tá? Vamos lá para a próxima aqui então, tá? Discuta em seu grupo a filosofia militar do sábio chinês contida no texto, considerando o peso por ele atribuído ao tamanho do exército, ao potencial de suas armas e ao planejamento estratégico, né? Então é tudo isso que eu comentei para vocês, né, pessoal? Planejamento, conhecer o próprio exército, as limitações, quem são as melhores tropas, quem são os piores e por aí vai, ok? 3. Explica as razões para a construção da Grande Muralha ao longo de 2.000 anos, que teve aí mais de 3.000 quilômetros e é a única construção tal que a gente consegue ver lá do espaço, né? A construção humana. Então, pessoal, a muralha da China foi construída para defender a China dos mongóis que viviam e vivem, né, ao norte, tá? Então, na verdade, a Grande Muralha foi a tentativa aí da China se proteger dos mongóis. Adiantou? Não, tá? Os mongóis diversas vezes vão conseguir aí ultrapassar a muralha da China e invadi-la, inclusive invadindo Beijing, né? Pequim é a capital da China, ok, galera? Então, o Gengis Khan, por exemplo, antes de ele ficar famoso, conquistando aqui o Ocidente, né? Ele também conquistou a China e a muralha não serviu muito, né? Lembrando que a muralha, pessoal, também era uma estrada, né? Por cima dela ali que facilitava o deslocamento de tropa, um sistema de correio que rolava por cima dela e tinha aqueles sinais que eu falei por bandeira, por fogo, tal, para mostrar se estava sendo atacado ou não, tá? Geralmente grandes muralhas na história não funcionam. Na Segunda Guerra, por exemplo, né, a França construiu a linha Maginot, que era para se proteger da Alemanha e tal. E aí a Alemanha atacou a Bélgica, a Holanda e atacou a França por trás, né? Acabou dominando e a linha Maginot, uma das maiores do mundo, né? Não adiantou muita coisa, tá? Qual o significado do termo mandarim na história chinesa? Então, mandarim, pessoal, eram os senhores feudais da antiga China. Com o tempo, os portugueses chegando lá, tal, eles começaram a chamar os templos religiosos chineses de mandarim e também a língua falada pelos chineses de mandarim, ok? Então, mandarim hoje é a língua mais falada do planeta Terra, né? Mais originalmente, a palavra mandarim em chinês designava aí os chefes militares, esses verdadeiros senhores feudais, né? Que comandavam aí cidades chinesas, tá? Shogunato, galera, é muito parecido, né? Então, a época do shogunato, shoguns eram líderes locais.
muito, muito semelhante ao senhor feudal na Europa, né? Então, lembrando, o senhor feudal, ele tinha ali a cidade, os servos pagavam impostos ali para ele, né? Deviam juramento de fidelidade, compor o exército dele, coisa do tipo. No shogunato também. Os shoguns tinham, vamos dizer assim, sobre eles, né, uns defensores que são os samurais, que usa a katana, aquela espada famosa, né, aquela armadura famosa. Então os samurais, na verdade, eram os guerreiros, aí a tropa de elite dos shoguns. Como eram muitos shoguns, galera, era igual na Idade Média, né? Tinha aí shogun lutando contra outro, né? O japonês matando o japonês, samurai lutando contra samurai. O shogunato, pessoal, ele vai durar até a Revolução Meiji, que é no século XIX. Aí que vai unificar novamente o Japão, né? E durante a dinastia Meiji, aí o Japão vai se industrializar, vai se abrir para o mundo e vai virar a potência que a gente conhece hoje. Então, até o século XIX, aí o Japão vivia isoladão do mundo lá, vivendo shogunato e coisa do tipo, tá? Só no século XIX, aí, segunda metade, que o Japão vira um país global, né? Como é hoje. Identifique as origens e as características da sociedade de castas surgida na Índia. Então, isso, pessoal, vem de muito cedo, na verdade, da época que povos arianos, né, que a gente chama, o que são os povos arianos? A primeira população branca ali a viver na região onde é a Índia, né? Lembrando que o Hitler, ele se considerava aí um descendente desses povos primitivos europeus, né? Porque ele falava que era da raça ariana, que era superior e coisa e tal. Então, desde aquela época, pessoal, já tinha a diferenciação desses arianos que chegaram na Índia e dos povos que viviam anteriormente. Então, os arianos aí se tornaram a casta superior. E com o tempo isso foi evoluindo. Vaixás, brahmanes. Na verdade, existem centenas de castas, tá? Na última aula eu falei de algumas, lembrando que é uma sociedade que não permite mobilidade social. Então, o sujeito nasceu ali Dalit, ele vai morrer Dalit, né? Lembrando que por lei, galera, o sistema de castas é proibido, mas isso ocorre pra caramba ainda na Índia, o racismo, preconceito, tal, né? Contra Dalits aí todo ano você vê aí dezenas de mortes, né? De Dalits aí, ou que vão almoçar num lugar que não pode, ou porque tem um cavalo, ou porque ostenta ali um colar de ouro, coisa que essa casta aí não pode ter, né? O bacana, galera, é que a Índia, por lei, é proibido, e a Índia já teve aí, inclusive, presidentes, né? Que são Dalits, né? Aqui, relato, ó. Meus pais não se sentam à mesa com minha esposa e filhos, né? Por quê? Porque ele é de outra casta, casou com uma mulher Dalit, teve filho com ela, que pro pai e pra mãe que são mais velhos, são Dalits também, né? Então, por causa dessa forte religião aí e tal, eles não gostam de se misturar, envolver, é preconceito, é racismo, né? Ou castismos, vamos chamar assim, né? Então, apesar de ser proibido, isso ocorre aí nos rincões, nos lugares isolados da Índia. Beleza, pessoal? Então era isso, tá? Na aula de hoje eu ia fazer somente mesmo aqui a correção. E na próxima aula, galera, a gente começa a falar aí da expansão marítima europeia, tá? Os motivos aí que vão levar a Espanha, Portugal a se lançarem ao oceano e conquistarem aí terras em todo o planeta, inclusive aqui no que chamamos Brasil hoje em dia. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Espero que tenham tirado as dúvidas aí. Quem não postou, galera, eu vou dar mais uns dias aí para postar essa atividade, porque lembrando, né, todos esses trabalhos aí valem nota, beleza? Então, bom dia para vocês aí, bom final de semana e a gente se vê aí na quinta-feira que vem, tá? Um abraço para todos.